Olá, eu sou a doutora Raquel Hickelmann, eu sou diretora da Oncologia Clínica do AC Camargo Cancer Center e presidente do GTG, o Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais. E eu vou comentar dois dos estudos que, na minha opinião, foram os mais importantes na área de câncer coloretal, de gastrointestinal como um todo, nessa ASCO de 2020. São dois estudos que realmente mudam a prática. O primeiro deles é o estudo RAPIDO. O RAPIDO é um estudo em pacientes com câncer de reto, localmente avançado e não metastático. Esse é um estudo que a gente vem esperando os resultados há muito tempo. É um estudo do norte da Europa, incluiu pacientes da Holanda e da Escandinávia. E nesse estudo, então, os pacientes foram randomizados para receber a intervenção experimental, que era a terapia total neoadjuvante, ou TNT, versus o tratamento padrão. Então, eram pacientes que tinham tumor T4 e 65% eram, inclusive, com um linfonodo positivo clínico. Então, uma população de pacientes com tumor localmente bem avançado. Esses pacientes, então, foram randomizados para fazer o tratamento convencional de quimio e radioterapia curso longo, seguido de cirurgia, em mais ou menos 8 semanas, e depois quimioterapia adjuvante. Essa quimioterapia adjuvante era opcional, dependendo do estadio patológico pós-excisão total do mesorreto. Isso foi mais ou menos 40%. E no braço de intervenção, testou a estratégia do TNT. E no TNT, nesse estudo, foi começar com radioterapia de short course, então 5x5. Em mais ou menos 11 a 18 dias, começava a quimioterapia, que podia ser FOLFOX ou CAPOX, e só então depois os pacientes recebiam a cirurgia. Então, era trazer todo o tratamento para o cenário neoadjuvante. E o estudo foi positivo para o seu desfecho primário. O desfecho primário, inclusive, foi um desfecho bem interessante, porque clinicamente era muito relevante. Então, eles incluíram, eles chamavam de falha de tratamento, que incluía desenvolvimento de recorrência local, doença metastática, novo primário ou morte associada ao tratamento. Então, não só levava em conta o sucesso do tratamento, mas se ele era bem tolerado. E em 3 anos, essa falha de tratamento, ela foi menor, né, a sobrevida livre de falha, a taxa em 3 anos foi menor para o grupo do TNT, foi 30% versus 24%. Então, mais pacientes do braço de TNT estavam livres de morte, recorrência local ou doença à distância em 3 anos versus o tratamento convencional. E é interessante que eles esmiuçaram qual que era o componente principal que levou a esse resultado. E eles viram que foi, na verdade, a sobrevida livre de metástases. Então, a redução da disseminação à distância foi o grande componente que levou ao maior benefício do TNT. Então, a taxa de sobrevida livre de metástases em 3 anos foi de 80% para o braço do TNT versus 73%. Então, 80% é muito alto, considerando que era uma população de tumores T4 e a grande maioria com linfonodo positivo. Muito interessante também é que a proporção de pacientes que atingiu resposta patológica completa foi de 28% no grupo do TNT versus 14% no braço convencional. E isso foi estatisticamente significante. Então, esse estudo realmente ele traz uma mudança no paradigma. A gente conseguiu melhorar os desfechos de pacientes com tumores localmente avançados, principalmente o T4, né? E numa estratégia de trazer todo o tratamento para o pré-operatório. Aqui, talvez não tenha tempo da gente discutir em detalhes, mas foi melhor tolerado o tratamento pré-operatório versus pós-operatório, que é algo que na quimio-radioterapia convencional a gente já tinha visto num estudo antigo, chamado estudo alemão, e esse tratamento, trazer para a neoadjuvância, é algo que tem sido consistentemente buscado em vários tumores, em tumores de estômago, em câncer de pâncreas, em mama. Então, a gente tem visto a utilização precoce do tratamento sistêmico, com o intuito de erradicação de doença micrometastática em tumores localmente avançados. Então, a partir de hoje, o TNT deve ser a estratégia padrão em pacientes com câncer de reto avançado. Qual a melhor estratégia? O RAPIDO coloca o short course seguido de quimioterapia. É possível fazer a quimio e radioterapia de curso longo? Sim, é possível. Provavelmente tem o mesmo efeito. A vantagem de se fazer o short course é que hoje no cenário da pandemia, então vamos dizer que ele é COVID-friendly, né? No cenário da pandemia, os pacientes se expõem menos a visitas hospitalares por conta em relação à quimio-radioterapia convencional. Então, esse estudo muda a prática nesse sentido.
E o outro estudo é o que foi apresentado na plenária, o Keynote 177, que testou o pembrolizumab em primeira linha para pacientes com câncer coloretal metastático e instabilidade de microsatélites. Esse também é um estudo super esperado, já que a gente já tem dados de estudos bem pequenos, né, de utilização de imunoterapia nesses pacientes de segunda ou terceira linha, e aqui então se testou a estratégia em primeira linha. Foram mais ou menos 300 e poucos pacientes, então lembrando que a instabilidade de microsatélite no cenário metastático ocorre em 2 a 3%, provavelmente eles screenaram perto de 6.000 pacientes para chegar nesse número de 300 e pouco. Então mostra-se o quanto que a colaboração e o investimento em pesquisa é importante nesses tumores que são considerados raros. Apesar de ser coloretal com instabilidade de microsatélite é um cenário muito raro. Então esses pacientes tinham instabilidade, seja por PCR ou pela imunohistoquímica do tecido tumoral, mostrando deficiência das enzimas de reparo, então imunohistoquímica negativa, expressão negativa das enzimas de reparo, e eles então eram randomizados para receber o pembrolizumab ou a opção do investigador. Então eles foram muito ambiciosos no sentido de realmente acreditar no benefício do pembrolizumab nesse cenário, porque a escolha do investigador poderia ser quimioterapia com anticorpo, incluindo o uso de anti-EGFR, que a gente sabe que pacientes com cólon esquerdo e tumores RAS e RAF selvagem atingem um benefício muito prolongado nesse contexto. Então, olhando aqui os dados, em termos de população, 67%, 65% tinham tumores do cólon direito, que é associado, a gente sabe que é associado ao perfil de estabilidade, mas também a gente sabe que eles têm um prognóstico muito ruim com a quimioterapia ou tratamento convencional. E não se utiliza o uso de anti-EGFR em primeira linha em pacientes com câncer do cólon direito. Metade tinham doença sincrônica, então já mostrando uma doença avançada. E em termos do perfil molecular, é muito interessante que a gente vê mais ou menos um quarto, aí 20, 22, 25% dos pacientes tinham RAS BRAF selvagem, 20 e poucos por cento BRAF mutado e 20 e poucos por cento RAS mutado. E aí mais um quarto onde a tecido tumoral não pôde ser avaliado ou por uma qualidade, não foi descrito muito esses motivos. Mas a gente vê que a gente está falando de uma população molecularmente bem diferente de quando a gente vê tumores esporádicos ou com estabilidade de microsatélite, em que a gente vê quase 2/3 aí cólon esquerdo, RAS, BRAF selvagem. Então aqui, lembrando, 20 e poucos por cento tem mutação BRAF, que a gente sabe que também é associado a um perfil pior. Então, lembrando que assim, o efeito da quimioterapia nessa população é muito ruim, né? A gente espera um resultado muito ruim. E isso favorece ainda mais os resultados do Keynote 177. Então, o desfecho primário era uma combinação de PFS, de sobrevida livre de progressão e sobrevida global, o que quer que fosse positivo, mas para o cálculo do tamanho da amostra, eles utilizaram a sobrevida livre de progressão. E ela foi positiva, já nessa avaliação. Então, num segmento mediano aí de 2 anos e pouco, 28 meses, a sobrevida livre de progressão mediana do braço do pembrolizumab foi 16,5 meses versus 8 meses e meio para o braço, 8,2 para o braço da quimioterapia com ou sem anticorpo. Isso levou um hazard ratio de 0,6, que é clinicamente muito significativo em primeira linha de câncer coloretal. Quando a gente vê pacientes, a proporção de pacientes sem progressão aos 2 anos foi 48 versus 19%, então aí mais do que o dobro de pacientes do braço da imunoterapia sem progressão em 2 anos. A taxa de resposta global foi 44 versus 33%, então maior, não tão maior, mas houve resposta clínica completa em 11% dos pacientes do braço de imunoterapia versus 4% mais ou menos do braço da escolha do investigador, muito provavelmente pacientes que receberam anti-EGFR num contexto de cólon esquerdo, que a gente sabe que isso pode acontecer. O interessante é que, ainda que o PFS foi 16,5 meses, que é significativo, quando a gente olha os pacientes que tiveram resposta parcial ou completa, 83% deles ainda continuavam com resposta, então a duração de resposta de 2 anos. Então, assim, 83% desse número em 2 anos está sem progressão é algo clinicamente muito importante, assim, muda completamente a prática e é um benefício enorme para esses pacientes. O estudo mostrou que a imuno foi menos tóxica do que a quimioterapia de primeira linha. O perfil, a gente sabe que eventos adversos da imunoterapia são bem característicos, bem
típicos, vamos dizer, mas de maneira geral é menos tóxico e melhor tolerado. E os dados de sobrevida ainda não estão maduros ainda, o segmento ainda de 28 meses não é suficiente para a magnitude do efeito da imunoterapia para a gente ver diferenças ainda de sobrevida, mas é difícil talvez saber se a gente vai ver ou não, porque o crossover é permitido. Então, os pacientes que progridem do braço da quimioterapia, eles podem receber pembrolizumab na progressão. Isso já aconteceu na apresentação da plenária, os dados mostrando que 36% cruzaram. Então, é possível que esse número só aumente, talvez a gente não veja aí um ganho de sobrevida global. Mas, certamente, esse ganho inicial de PFS é muito significativo. Fica aí a questão mais para frente se é melhor começar com a imunoterapia ou deixar ela para uma segunda linha. Mas acho que hoje, com o que a gente tem de nível 1 de evidência, claro que a gente espera a publicação, mas a imunoterapia se torna o padrão em pacientes com câncer coloretal metastático e instabilidade de microsatélites. Então, esses foram os estudos que eu selecionei, que achei que foram os mais importantes, aí, que mudam a prática. Certamente houve mais, outros estudos que também são importantes, mas acho que esse talvez seja o que impactam diretamente aí a nossa prática clínica e nossos pacientes. Muito obrigada pela atenção.